E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente, os cuidados que nós devemos ter com o nosso planeta. E os nossos convidados aqui são esse professor, doutor, colunista aí do Estadão, do Popular, do Globo, o idealizador do Virada Ambiental, palestrante, que faz um trabalho aí fantástico pelo nosso estado, pelo país, pelo mundo. Seja bem-vindo, professor Emiliano, professor da UFG, ao nosso podcast. É uma honra, é um prazer receber uma pessoa de referência, uma pessoa tão importante, uma pessoa que para o meio ambiente do nosso estado, do nosso país. Olha, eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade, de privilégio de estar aqui com vocês, com a sua pessoa, que eu admiro muito, e com o meu amigo, que eu tenho uma altíssima estima, que é o doutor Ari, aqui para participar desse seu programa, e dizer sempre que doutor, na minha opinião, é quem faz o que você faz. Isso é ser doutor para mim, que é possibilitar todo mundo ter acesso à informação. Isso é uma aula de doutorado. Então, parabéns e muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. Obrigado, seja bem-vindo. Nosso segundo convidado, ele que trabalhou no IBAMA, foi funcionário do IBAMA por quase 40 anos, que fez um trabalho fantástico, não só pelo nosso estado de Goiás, mas pelo Brasil. Defende várias causas ambientais, está aí junto com o professor Emiliano e uma série de entidades juntos no Virada Ambiental. É um cara que eu comecei a admirar, é referência também no nosso estado de Goiás. Seja bem-vindo a doutor Ari Soares, vou chamar de Ari, mas é um doutor também. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra, é uma satisfação para nós ter o senhor aqui compartilhando seu conhecimento, suas ideias, seus objetivos. Ricardo, a honra é toda minha, né, de receber um convite de um programa deste que alcança um público muito seleto. E eu espero, no dia de hoje, muito mais do que contribuir, aprender muito com essa mesa. Porque ter a parceria em uma mesa dessa, do professor Emiliano e da sua experiência, eu creio que vai ser muito engrandecedor, tanto para mim quanto para aqueles que vão assistir esse programa mais tarde. Muito bem, sejam bem-vindos. Emiliano é goianiense, nascido em Goiânia. Como que foi a sua trajetória? Como que você foi parar na UFG? Hoje é professor, né? Um dos professores mais renomados, não só do estado de Goiás, mas do Brasil, pelos projetos que você desenvolve. Como que aconteceu essa trajetória sua? Nasceu em Goiânia e entrou na UFG. Como que foi? Bom, muito obrigado, Ricardo, pelas palavras. Mas assim, eu nasci em Goiânia, mas imediatamente eu mudei para Brasília. O meu pai era o diretor do Jardim Zoológico de Brasília. E lá ele criou a Fundação Zoobotânica de Brasília, do DF, né, do Distrito Federal. Então, desde muito pequeno, a gente tinha um vínculo muito grande com a questão ambiental nesse cenário. Com qual idade você foi para Brasília? Com 3 dias. De idade? E aí seu pai era o diretor do zoológico? Diretor do zoológico. Cara, agora eu tô imaginando você, que felicidade, hein? Porque toda criança sonha ir no zoológico, passar o dia. Você que foi criado dentro do zoológico. Todos os meus aniversários, até 11 anos, foram no zoológico. O aniversário, então é um privilégio. E aí meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Então, assim, mas assim, é obviamente muito marcante para qualquer criança. E todos os colegas do colégio queriam estar junto dessa turma, porque o passeio era no zoológico, né? Então, assim, eu fui muito Era a estrela da escola também, né? Todo mundo queria ser amigo, né? Por causa do zoológico. E não só o zoológico, como também a Fundação Zoobotânica de Brasília, que gerenciava as unidades de conservação do Distrito Federal. E, inclusive, o Parque das Águas Emendadas, no Distrito Federal, que é onde a gente tem a divisa da Bacia do São Francisco, a Bacia do Tocantins e a Bacia do Paraná. Ou seja, é uma área, estrategicamente, em termos ambientais, fundamental. Depois disso, eu fui para Viçosa, me formei em Minas, na Universidade Federal de Viçosa. Saí de Viçosa, quando eu me formei, fui para a CETESB, que é o órgão de meio ambiente de São Paulo. Fui em 89, fiquei até 97. 97 eu voltei para Goiânia, e aí fui para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Fiquei na Secretaria Estadual do Meio Ambiente de 97 até 2008, quando entrei na Universidade Federal de Goiás como professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Então, assim, toda a minha vida, agora eu faço 33 anos
atuando na área de meio ambiente. Desde que eu me formei. Gente, para quem está nos assistindo agora, é muito tempo, é muita experiência. Eu estou aqui, cada encontro, eu queria falar para vocês que cada encontro que eu tenho com o professor Emiliano, para mim é uma aula de conhecimento, principalmente em relação aí à educação ambiental. Muito obrigado, Ricardo. Para mim também, da mesma forma, viu, Ricardo? Ari Soares, Ari, como que foi? Ari, que é goianiense também, que fez um grande trabalho já na questão ambiental, não só pelo nosso estado de Goiás, né, mas pelo Brasil. E como que você foi parar no IBAMA e depois em todos esses órgãos para defender a causa ambiental no nosso estado de Goiás? Ricardo, primeiro um grande prazer estar com vocês, muito honrado da companhia aqui com o amigo e professor Emiliano. Bom, é uma história que, digamos, que tem já um pouco de tempo. Não é? Eu recém-aposentei do IBAMA, tenho 3 anos de aposentado, onde eu entrei no órgão em 1983. Ainda era IBDF. Então antes do IBAMA era IBDF? Era IBDF. A gente tinha aí vários órgãos que atuavam na área ambiental. O IBAMA, ele foi a junção. Quando você entrou no IBAMA, eu vou te interromper porque eu fiquei curioso. Qual a diferença que você vê de quando você entrou para hoje? Assim. Olha, fazer uma comparação com o atual momento da área ambiental, ela requer de nós um esforço imenso, né? Porque a gente veio de um período, eu adentrei o então IBDF, ainda estávamos sob o regime militar. E pouco se falava em educação socioambiental, naquela época? A educação ambiental em si é um tema relativamente novo. Né? É tanto que IBDF era Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Né? O que se pensava era o desenvolvimento de políticas estratégicas para o florestamento. O IBDF ele coordenava, à época, para se ter uma ideia, os planos de reflorestamento que tinha no país. Então a Brasil Verde no meu Exatamente. Município foi nessa época. Tem essas origens. Que tinham os fundos de investimentos para essas áreas. Eu lembro disso. Quando vem o IBAMA ele congrega a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, a Secretaria Especial do Meio Ambiente. Aí, Fauna e Flora. Isso, aí se cria o IBAMA. E o IBAMA vem com essa denominação de Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos, né, Naturais e Renováveis. Algo nesse sentido. Teve algumas mudanças com o passar do tempo, mas a política geral é esta. Eu adentrei o IBAMA em 1983. Entrei como técnico administrativo, era de nível médio. Já dentro do IBAMA, à época, não necessariamente você acessava o serviço público por concursos. O concurso no serviço público ele é oriundo da nossa Constituição de 1988, mas a Constituição de 88 ela veio e criou estabilidade para quem estava no serviço público federal e até mesmo nos estaduais também, até 5 anos antes da promulgação da Constituição. E neste intervalo eu fui estabilizado como servidor público de carreira. Dentro do IBAMA, já depois de estável, entrei em 83. Em 1988, eu comecei a cursar uma graduação de Geografia na Universidade Federal de Goiás. Concluído, eu consegui uma ascensão por títulos. Hoje isso não é mais permitido também pela Constituição. E virei técnico de nível superior. Como técnico de nível superior, em 1995, já vai um bom tempo, eu fui convidado a assumir a direção do Parque Nacional das Emas, onde atuei por 5 anos. Após isto, eu me licenciei para fazer um mestrado. Na volta do mestrado, eu fui convidado para ser assessor da superintendente do IBAMA aqui em Goiás, que era a professora Clélia Brandão. Ela se afastou e eu acabei assumindo a superintendência, onde eu fiquei por quase 8 anos como titular do IBAMA aqui no estado de Goiás. Então, é uma política de longo prazo, onde a gente vem interagindo com os mais diversos temas na área ambiental, que é uma área muito complexa. Muito complexa. Então, para você que está nos assistindo aí, vocês viram o nível
o rol dos nossos convidados aqui, né? Então nós temos muito que aprender. A gente vai começar falando aí sobre o conceito. Professor Emiliano, qual é o conceito que o senhor tem do meio ambiente? Num geral, dá uma explanada, dá uma aula pra gente aí. Sim, eu gosto dessa pergunta, Ricardo, porque eu gosto de que a gente se enxergue dentro desse conceito. Normalmente, todas as pessoas, quando falam da questão ambiental, pensam muito em ações de poder público, ou de plantio de árvores, ou de soltar alevino em rios. Sempre pensa em algumas ações muito ligadas à fauna e flora, especificamente, e que normalmente não estão vinculados a ele como cidadão. Então, assim, eu gosto disso porque quando eu particularmente falo sobre o conceito de meio ambiente, eu defino como o ambiente em que a gente está no meio. Seja a nossa casa, a nossa família, o nosso grupo religioso, o nosso grupo de teatro, a nossa sala de aula, nossa escola, nosso local de trabalho. Ali é o seu meio ambiente. Então, cuidar de meio ambiente não se limita a tratar e pensar em recuperação de área degradada ou algum recurso natural. Questão ambiental, antes de mais nada, é atitude individual. Meio ambiente é o que a gente faz com o que a gente está inserido naquele espaço. E eu sempre, quando acordo, eu penso numa coisa, Ricardo, e a nossa amizade permite colocar isso aqui. Eu sempre acordo e penso assim, que eu não seja, como cidadão, um elemento de degradação ambiental, que eu leve a melhoria da qualidade ambiental para o meio em que eu for. Que eu vá àquele lugar levando alegria, boas ideias, boas energias, coisas positivas para onde que eu for. E não que eu leve coisas ruins para aquele meio. Então, quando a gente fala de degradação ambiental, uma pessoa tratando mal a outra pessoa, isso é um processo de degradação. Porque individualmente a gente não pode estar fazendo algo bom para o meio ambiente se a nossa alma está degradada. Então, antes de mais nada, a gente tem que cuidar individualmente do cidadão para que esse cidadão possa replicar o seu equilíbrio ao meio ambiente como ele tem isso internamente. Então, não pode se pensar em um ambiente equilibrado se a sociedade está desequilibrada. Então, meio ambiente é um conceito, no meu conceito, né, é um conceito pessoal. Meio ambiente é aquele ambiente em que a gente está no meio e a gente é um ator ativo no processo de conservação ambiental. Sempre. É na apagar a luz, é na gestão de resíduos da nossa casa, é na opção que a gente faz de compra. Quando a gente escolhe um produto ao invés daquele outro produto por conta do impacto ambiental dele. Então, o conceito de meio ambiente ele está dentro do nosso dia a dia, efetivamente. Então, eu trago muito isso para a nossa responsabilidade individual quando se fala de meio ambiente. Muito bom, deu uma aula aqui. Eu costumo dizer, professor Ari, que o brasileiro é o povo mais limpo do mundo. Quem mais toma banho é o brasileiro. Você prestar atenção nisso? Toma 2, 3 banhos por dia. Que você vai na Europa, nos Estados Unidos, não tem essa frequência, né? Mas é um dos povos que mais degrada o meio ambiente, que mais joga o lixo na rua, que mais não recicla. Nós não temos nosso lixo não é reciclado. E uma dificuldade de implantar essas políticas públicas o que o senhor acha? Onde que está o problema maior disso aí? Onde que a gente tem que começar para melhorar esse conceito, essa cultura dessas pessoas, do nosso povo brasileiro? Bom, Ricardo, assim, eu acho que o Brasil tem uma característica. Contar uma historinha aqui rápida, que depois de uma palestra que eu dei sobre exatamente isso, sobre a questão de conservar recurso natural e tudo mais, a importância de se conservar fauna, flora e o recurso natural como um todo. Depois do final da palestra, uma senhora, muito senhora, veio falar comigo. E aí ela falou assim, você sabe qual é a maior dificuldade disso que você está falando ser efetivamente implementado, que é o que você falou agora? Eu falei assim, não. Qual que é, na opinião da senhora? Ela falou assim, vocês vivem, nasceram e foram criados num país da fartura. Vocês têm muita água, muito solo, muito sol, os recursos naturais são muito fartos. E isso faz com que o desperdício seja muito grande. E essa senhora, como continua falando, ela é uma judia que veio da época da guerra, passou por campo de concentração
E ela falou assim, em minha casa jamais se jogava qualquer tipo de alimento fora. Observa o prato de alguém depois do almoço. A quantidade de comida que é desperdiçada. E o brasileiro em geral é assim. É o brasileiro em Boa geral. Resposta. Ótima resposta. E esse excesso de recurso natural dá uma impressão de que é infinito. Que a gente pode gastar água da forma que a gente quiser, a gente pode erodir o solo da gente da forma que a gente quiser, ou seja, a gente pode destruir porque a gente tem muito para gastar. Então é como se a gente fosse filho de pai rico em termos de recurso natural. Verdade. A gente não tem a menor responsabilidade com isso. A gente não foi ensinado a cuidar bem disso. Só que o preço é alto e uma hora ele chega. Tanto é que a gente está no berço das águas, que é o estado de Goiás, com rodízio de água no meio do ano. Faltando água para abastecer cidade. No berço das águas. Então há de se pensar sobre isso, refletir, porque não é preservar para futuras gerações. É para a nossa geração. Agora Também é problema. A gente tem que fazer agora. O senhor tocou em um assunto também importante, que preservar o meio ambiente, as pessoas acham que é preservar a fauna e flora. E é o meio que a gente vive mesmo, é a educação, né? Respeitar o próximo. Eu acho que tudo isso, né, Ari, tem a ver com o meio ambiente. E você, Ari, sobre essa questão ambiental, sobre o nosso país, eu queria que você desse um apanhado geral sobre o conceito que você tem aí. Olha, pegando um gancho no que o Emiliano nos traz aí para a reflexão, é um problema assim de abundância. Né? Eu sempre lidei com isso e como eu tive a oportunidade de estar à frente do órgão ambiental, de lidar com esses temas em várias vertentes, em várias oportunidades, a gente sempre era confrontado com essa questão. E olhando para o lado do cidadão, que nós somos partes de um todo, a gente tem uma cultura que a responsabilidade é do próximo ou do governo. A responsabilidade não é nossa. Então, a separação do resíduo sólido ou do lixo doméstico, a gente não vê isto como uma responsabilidade nossa. Os exemplos de boas práticas, eles são muito limitados ainda a alguns aspectos. Só a gente olhando uma coisa bem direta, que é o nosso cotidiano, que é a geração do lixo urbano, o lixo ele é o resultado da não separação de dois grandes potenciais inclusos econômicos, que são os resíduos sólidos recicláveis e que são os resíduos orgânicos. Os orgânicos podem ser transformados em adubos, algumas coisas assim. E temos experiências nesse sentido. Eu acompanho bem de próximo uma cooperativa de recicladores. E eu vejo ali a dificuldade constante desses recicladores de se manter financeiramente. Enquanto a cidade em que eles estão inseridos, todos os dias leva para o aterro sanitário toneladas e toneladas de material que tem valor econômico agregado, mas a partir do momento que ele é misturado, ele virou lixo. E entre tantas temáticas, na área de meio ambiente, se a gente pegar isto, a gente já vê que é um problema que a gente não conseguiu sanar de pleno ainda. E muitas vezes também o cidadão, além dele não ter orientação de reciclar o lixo, o poder público também não oferece isso. Porque que adianta ele reciclar, colocar, o poder recolhe e mistura tudo? Isso acontece muito também. Então, se tiver, tem que começar com essa política também. E você falou num assunto muito importante que é sobre a reciclagem, Ari, e eu visitei Alto Paraíso, e lá eles criaram uma reciclagem e eles criaram uma moeda própria. Sim. Então a pessoa vai lá no espaço e vende o lixo, e essa moeda, ela é um dinheiro que eles fizeram, é aceito no comércio local. Fizeram uma campanha com o comércio local. Eu falei, mas por que não dá dinheiro, direto dinheiro? Aí a cidade tem um problema com dependentes químicos, então muitos estavam roubando e levando para vender. Então, com o dinheiro de cédula, também evitou esse tipo de ação. E está funcionando. E tem outros bons exemplos. Tem outros bons exemplos. É um exemplo que eu conheci que eu acho que deveria ser... Aqui em Bela Vista, uma rede de supermercados fez um acordo com a cooperativa de reciclagem. E o que eles fazem? Eles recompram todas as embalagens que o supermercado vende acompanhada do produto. Porque muitas das vezes a gente vai ao supermercado, a gente não compra o produto. Nós estamos comprando as embalagens. O supermercado ele recompra,
A cooperativa, em parceria com o supermercado, criou um cartão de crédito em que você leva esse resíduo de volta, ele é transformado em crédito e lança no seu cartão. Interessante. Com este cartão, você vai no supermercado e tem um desconto que está colocado ali. E olha que é uma devolução de um bom valor. Eles chegam a devolver para o contribuinte até 40% do valor que ele está destinando para a cooperativa. Se você leva ali 10 quilos de resíduo, quer dizer que 4 quilos você está ganhando em crédito naquele cartão seu para você fazer compras. Então, sim, tem bons exemplos. E você que está nos assistindo, se você conhecer um bom exemplo, praticar algum bom exemplo, coloca aqui embaixo. Digita aqui para a gente, que a gente vai estar pesquisando, vai estar entrando em contato com vocês também, para a gente estar formando uma rede de pessoas do bem em que luta, em que cuida do meio ambiente. Um mundo melhor é possível, né, professor? Sem dúvida. Professor, vamos falar aí do Virada Ambiental. Para quem não conhece, o professor vai explicar. É um projeto revolucionário que está aí, atravessou fronteiras do nosso estado de Goiás, está no Brasil inteiro, e cada ano que passa, né, vai aumentando mais. E aqui, eu estou de frente com o idealizador desse projeto, que você, se não conhece, vai conhecer. Se você não participa, nós nos convidamos a participar. Professor Emiliano, o que é o Virada Ambiental? Fala aí pra gente. Bom, viu minha empolgação, né? Viu minha empolgação com Virada Ambiental. Que bom. E é um privilégio, na verdade, é um projeto que não tem dono, ele é de todos, né? Que de alguma forma tem a preocupação com essa questão ambiental. A Virada Ambiental, ela nasceu na Universidade Federal de Goiás com o propósito de se neutralizar o carbono emitido pela universidade. Então, era fazer o plantio de árvores para compensar esse carbono emitido pelas atividades da universidade. Ao longo desse cálculo, desse planejamento, a gente pensou, por que não fazer isso também com os municípios que estão no entorno da Universidade Federal de Goiás? Vamos chamar também os municípios onde a universidade atua e tem projetos de extensão, vamos chamar esses municípios também. E por que não chamar também outros parceiros que são fundamentais, porque todo projeto ele só é viável e eficaz se ele tiver parceria. Então vamos convidar também associações, outros parceiros em potencial, tanto parceiros de órgãos públicos quanto de empresas privadas, para que a gente faça um grande movimento de plantios de árvores em áreas de preservação permanente, em áreas de nascente, em especial nessas áreas, para mostrar para a comunidade que pequenos exemplos, o plantio de uma árvore é importante no sentido de que muda a atitude, porque a gente não está falando em quantidade, está falando em qualidade. O que a gente quer não é exatamente o reflorestamento em si. O que a gente quer é o reflorestamento espiritual dessa comunidade. Que eles entendam efetivamente que uma atitude simples de um plantio de uma árvore, que uma muda custa por volta de R$3, R$4, ele pode estar prestando um serviço ambiental no futuro que vai melhorar infinitamente a qualidade de vida de quem está naquela região. Então, a Virada Ambiental passou a ser um projeto que hoje atingiu, nesse ano de 2021, ano passado, 217 municípios goianos, ou seja, a grande maioria dos municípios goianos. 80%, mais de 80%. Mais de 80%, 7 estados brasileiros e outros 2 países, Chile e Portugal. Chile e Portugal também através de quais instituições? Porque nós temos a universidade tem parceria com universidades de fora. De fora, né? Então, assim, com essas universidades de fora, a gente acabou executando lá. Eu nem falei, atravessou fronteiras completamente internacionais e numa onda do que você falou, Ricardo, numa onda do bem, numa onda em que a gente quer que cada um entre com o que tem, com seu conhecimento, com sua expertise. E o Ari destaca muito, que é um parceiro fundamental, vai falar também sobre a Virada Ambiental. Em nenhum momento na Virada Ambiental se fala em recurso financeiro. Eu percebi isso. Cada um entra com o seu potencial, com a sua missão institucional. Então, assim, se eu faço assistência rural, como a Emater faz, ela entra com assistência rural. Se a universidade faz capacitação, ela entra com a capacitação.
Se a ANAMA, Associação Nacional dos Municípios de Meio Ambiente, faz a mobilização, ela entra como mobilização. Se a Associação Brasileira dos Vereadores entra com a conscientização e capacitação desses vereadores, ela entra com essa mobilização. Então, enfim, o que a gente quer é que cada instituição dessa que é parceira, e todas são muito bem-vindas, e o projeto só é sucesso por conta dessa parceria, que ela, de fato, faça essa adesão ao projeto dentro da sua missão, dentro dos seus propósitos. E hoje a virada ambiental é uma alegria imensa, é consolidado, a gente já vai para o 4º ano, e com a expectativa de cada vez mais forte. Eu estou firme e forte junto. E vereadores, vereadoras que estão nos assistindo, população em geral, vamos abraçar essa causa do virada ambiental. O Ari é um parceiro importantíssimo no virada ambiental, tem uma contribuição aí, né, sem tamanho. Fala aí, Ari, o que você está sentindo sobre esse projeto, né? Quando começou até agora, sobre sua contribuição, o que você espera, aonde nós vamos chegar com esse projeto? O maior desafio, Ricardo, de qualquer projeto, quando você pensa no longo prazo, é uma coisa que a gente chama de enraizamento. E nada melhor do que a gente usar a árvore como uma analogia para este processo. É um enraizamento. A árvore ela se sustenta porque ela enraiza. E a virada ambiental ela tem sido um momento de crescimento pessoal e institucional muito estratégico. E uma coisa que nós temos bem claro, a gente que participa do planejamento, mas a virada ela acontece devido ao envolvimento institucional, né, o que a gente faz todo ano, a partir das provocações que o professor Emiliano traz todo ano, é uma provocação inicial. A partir daí, a gente não tem mais o controle total da situação. E a gente tem um mote na virada ambiental. Ela é voluntária e sempre será. Mas ela é voluntária, mas ela tem o seu custo. Imagina o que é, a cada mês de novembro, você ter o plantio em mais de 200 municípios só no estado de Goiás. Sem a gente falar da abrangência nacional e internacional que já vem acontecendo. A importância disso, né? Imagina qual é o custo operacional que é alavancado nessas ações que começa do indivíduo e vai até o institucional. E a oportunidade que a virada ambiental ela nos traz, e especialmente para o gestor público municipal, que hoje é o nosso maior parceiro, é a oportunidade de sistematizar ações que, no geral, ele tem que desenvolver ao longo do ano. E eu mesmo, enquanto diretor de articulação institucional da ANAMA Goiás, ainda ontem, na posse da nova diretoria, eu comentava sobre isso. A virada ambiental ela nos propicia sistematizar ações que cada órgão municipal de meio ambiente faz ao longo do ano, que é a produção de mudas, que é o fomento ao plantio, que é o cuidado com a natureza, mas isso a gente passou a sistematizar e você tem a condição de ter uma fotografia no final do ano do que você plantou, do que você cuidou. Porque para a preservação ambiental a gente adota 2 estratégias em especial. Primeiro é evitar que se derrube, evitar o desmatamento. Para isso a gente tem uma política atual, que a gente está focado nela também, que é incentivar a criação de reservas particulares do patrimônio natural. É uma maneira de você perpetuar amostras de remanescentes florestais que a gente tem aí, Brasil afora. O segundo é você recuperar espaços que foram degradados. O desafio primeiro, não degradar. O segundo desafio, recuperar. E a virada ambiental, ela é essa sombra da árvore que nos permite pensar políticas integradas de recuperação ambiental. Muito bom. Para quem está nos assistindo agora, não só do estado de Goiás, mas de outros estados, outros países, né? Através aí do YouTube, nosso Instagram. Professor Emiliano, para eu participar do Virada Ambiental, o que precisa? A gente precisa procurar algum órgão, precisa procurar a prefeitura, para a gente aderir. A pessoa, às vezes, não tem ligação com político nenhum, mas ela quer ser parceira do Virada Ambiental, ela quer participar. Como que seria essa participação hoje? Bom, então, toda participação é muito bem-vinda, independente de se for uma participação institucional, uma prefeitura municipal, como também um indivíduo, um cidadão isoladamente fazendo o plantio de uma árvore. Tudo isso é muito bem-vindo para a virada ambiental, porque o que a gente quer, de fato, é uma mudança, uma virada no conceito de meio ambiente, no entendimento do que as pessoas têm em relação à questão ambiental. Então,
eu gostaria muito de fortalecer que a virada só existe por conta dessa adesão. E essa adesão pode ser feita por qualquer um através do Instagram da Virada Ambiental. Então eu faço um convite aí aos vereadores e a todo mundo que está assistindo a nossa gravação a entrar no Instagram da Virada Ambiental, que é @viradaambiental, e com isso nos mandar uma mensagem. Com isso a gente consegue emitir um termo de adesão. Esse termo de adesão a gente consegue mapear essa pessoa ou a prefeitura ou qualquer outra instituição, e com isso a gente consegue dar todo o suporte técnico, teórico, para que aquela pessoa possa também fazer um plantio de sucesso. Porque isso é outra coisa também importante, Ricardo. Não adianta só plantar e não cuidar. É como a adoção de animais, tudo isso. Não adianta só adotar e depois abandonar. Então, a gente é um filho. A gente tem uma responsabilidade quando se faz isso. Então, assim, a gente gostaria também de dar todo o suporte teórico e técnico para que a pessoa possa ter sucesso nesse plantio, na escolha da muda, no tipo de espécie a ser plantada, na época, a adubação que ela necessita, os combates fitossanitários que ela merece, o combate à formiga, enfim, um manejo adequado para que ela tenha sucesso em relação a isso. Além disso, só rapidamente falando aqui, a virada ambiental ela evoluiu bastante e hoje a gente já está falando em capacitação das secretarias municipais de meio ambiente. Então é muito importante, e dos vereadores, do legislativo municipal. Então é muito importante essa adesão para que os vereadores também possam ter um apoio no sentido de se capacitar em termos de legislação ambiental. Muitas vezes é muito comum a pessoa se elege como vereador, mas tem pouca informação sobre a questão ambiental. Então a virada ambiental pode ser o espaço que vai dar esse suporte, essa consultoria gratuita, porque isso é importante, são instituições públicas e que só se justificam se devolver esse conhecimento para o público, né? A universidade existe para isso, para que os vereadores possam beber numa fonte de conhecimento que tem toda a condição de dar essa capacitação aos vereadores no processo legislativo, particularmente na questão ambiental. E eu participo do Virada Ambiental, então, como eles explicaram, o Virada Ambiental não é só plantar muda, não. De planta nativa. O Virada Ambiental ele é muito mais, é cuidarmos do meio ambiente. Então também se você fizer uma ação, e aí a gente está convidando qualquer ação em favor do meio ambiente, marca o Virada Ambiental no Instagram para a gente fazer essa rede, né, professor? Perfeito. Rede pessoas do bem, né, Ari? Pra gente... Então assim, eu quero, assim, para finalizar sobre o Virada Ambiental, parabenizar, me colocar à disposição mais uma vez e dizer que é um orgulho participar desse projeto e o senhor... Professor, eu estou chamando o senhor, eu sou amigo dele, eu estou chamando o senhor porque é professor. Como que eu vou chamar professor de você? É estranho, não é, Ari? É estranho. Então, professor, eu acho que o Virada Ambiental é um projeto transformador. E assim, ele começou pequeno, devagar, sem alarde, e aí já está, né, alcançando fronteiras internacionais, e eu acho que o Virada Ambiental ele vai ser muito útil. E isso aí, levar a capacitação, levar o conhecimento para os vereadores. Às vezes o vereador... Não só o vereador, o prefeito, ele é eleito e ele o vereador ele tem que entender um pouco de políticas públicas, de legislação, então é muito difícil. Então esse apoio que a Universidade Federal, junto com os parceiros, a UFG está dando para toda a classe, é muito importante, é levar o conhecimento, é capacitar. E nosso país só vai melhorar, nosso país só vai transformar com educação, né? O Japão, eu já falei isso aqui em outro podcast, o Japão foi destruído por uma guerra e se reestruturou investindo totalmente em educação. Eu acho que o Virada Ambiental está nessa linha e com certeza eu acredito, professor, que daqui a uns 10 anos eu quero estar aqui entrevistando o senhor e o Ari e falando como o Virada Ambiental mudou o nosso país. Nosso mundo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Até faça um desafio, cara. Fé em Deus. Já para a virada deste ano, a gente já plantar algumas árvores juntos e daqui a 10 anos a gente fazer uma entrevista na sombra delas. Ótimo, Ari. Boa, vamos escolher o local, professor. Então, você vai escolher o local e tudo esse ano mesmo. Dá tempo ainda de... Nós estamos em fevereiro. Não, mas a gente faz o plantio na época da virada, que é novembro, que é época de chuva. Mas... E aí a gente acompanha isso 10 anos, né, Ari? Faz um programa lá, no plantio das árvores. Tranquilo. E a gente tem assunto aqui, para quem está nos assistindo, nós temos assunto aqui para ficar 2, 3,
meses, anos para conversar, né? Mas infelizmente nosso tempo é curto, mas a gente quer fazer outros podcasts também sobre esses assuntos. Ari, você é presidente da Federação de Pesca Esportiva do Estado de Goiás. Rapaz, eu gosto de pescar demais, demais. Não sou muito pescador não, mas assim, tem uma turma, a gente pesca lá no São Marcos, Piau, Piampara, Traíra. E eu tenho essa consciência de não pescar na Piracema, tenho esse cuidado e fico indignado quando eu vejo pessoal colocando rede no rio e tudo. Fala um pouquinho sobre essa Federação da Pesca aqui de Goiás. E você é um pescador nato? Como que é isso? Primeiro que eu tenho um grande amigo, que ele sempre diz, né, que é o José de Paula, ex-secretário estadual do Meio Ambiente, ele sempre deixa bem claro, pescar é uma coisa, pegar peixe é outra. Então são conceitos distintos, né? Então, quando a gente vai para uma beira de um rio, um lago, para pescar, você não está necessariamente indo para pegar peixe. Tá? É uma questão ali que você vai para interagir contigo, interagir com amigos, com família. Se pegar peixe, ótimo. Se não pegar, você já fez a sua transição ali do urbano para o natural de uma forma muito gostosa. E o que faz a Federação de Pesca Esportiva? Ela procura contribuir para a geração de políticas públicas que venham a favorecer o desenvolvimento da pesca por meio de uma modalidade que tem crescido muito no país, que é o pesca e solte. Eu já contribuí com outras instituições nesse sentido e peguei paixão por meio de alguns projetos que eu participei da coordenação. Nós fizemos um projeto de monitoramento de peixes em Serra da Mesa, onde nós marcamos e soltamos quase 5.000 peixes. Então, é interessante quando um pescador faz uma recaptura de um peixe que foi marcado e vê ali qual foi o desenvolvimento dele, qual foi o deslocamento dele naquele ambiente. Mas a pesca esportiva, a federação em si, ela busca dar apoio para as instituições associadas, que são os clubes de pescas, que são as associações de guias, associações de pescadores, enfim, a gente tem uma política de valorização dessa atividade muito importante. E a gente falou agora há pouco aqui, inclusive, dessa questão, olha, plantio de árvores, soltura de alevinos, um alerta que a gente faz enquanto mobilizador, enquanto envolvido com a pesca. Não soltem alevinos, senhor vereadores, senhores prefeitos, a comunidade em geral. Só para sair na foto, né? Não soltem alevinos sem estar vinculado a uma pesquisa científica. Porque um dos maiores problemas, junto com a degradação, junto com a derrubada de árvores, junto com a poluição dos cursos d'água, é a soltura de espécies invasoras. Isso prejudica tanto quanto não ter. Então, muitas das vezes, é melhor não desenvolver a ação do que fazer de forma equivocada. Você entrou numa ação que me interessou, porque nós temos lá no meu município, tem uma barragem, tem a Serra da Mesa e tem Batalha. A Batalha. E aí eles represaram, né, represaram o rio e soltou o tucunaré. E o tucunaré é um peixe predatório, né? E aí mas foi o governo, foi a que fez a usina lá, que soltou. O que você me fala sobre isso, sobre o tucunaré nessas represas Eu coordeno um projeto atual por meio do IDESA, que é uma outra instituição não governamental, que visa resgatar espécies de peixes ameaçadas de extinção. A gente está trabalhando num primeiro momento com o peixe piracanjuba para a bacia do Rio Paranaíba. E um dos maiores problemas que nós temos, as espécies invasoras. Porque Quais são as espécies invasoras? Quase todo peixe ele é um predador. Mas ele sendo da sua bacia, eles interagem com as outras espécies ali, né, de forma mais harmônica. Não diria pacífica, né? Harmônica. Porque na natureza é a seleção natural mesmo que acontece. O exemplo que você traz da bacia do Rio Paranaíba, soltura de tucunaré. O tucunaré, para aquela bacia, é uma espécie exótica. Ele é um problema ambiental para a bacia. O que é uma contradição, que para a pesca esportiva, ele é um dos melhores troféus que o pescador almeja, especialmente aqui no Brasil. Mas quando você diz para a sustentabilidade do ambiente, e é a nossa responsabilidade, você tem ele exótico para a bacia do Paranaíba, como tantas outras espécies. E isso acontece por quê? No afã de contribuir
para manutenção de estoques pesqueiros, é muito comum a gente ver o meio político envolvido com a soltura de alevinos. E quando você faz isso, desvinculado da ação científica, você pode estar provocando um dano maior do que a sua mera omissão em não fazer ação nenhuma. Concordo. Então, ó, fica soltando peixe aí de qualquer jeito, não, viu, gente? Presta atenção. Aliás, além de ser um problema ambiental, é um crime ambiental. Isto para o prefeito, em especial, que é o gestor, que é o ordenador de despesa, pode dar uma multa isso ali, né? traz improbidade administrativa. Vixe. Então, o pessoal fica ligado aí. Muito bem, eu lembrei dos bagra africanos. Você lembra que os bagra africanos invadiram o Brasil? Todo lugar tinha bagra. São inúmeras espécies exóticas que a gente hoje tem que estar administrando no Brasil. Professor Emiliano, o senhor é colunista do Estadão, do Popular, do Globo. Então, além de professor, eu te vejo como um ativista em defesa do meio ambiente, em defesa do nosso planeta. E trabalha muito, tem muito conhecimento. Já pensou em entrar para a política? Já foi convidado por algum partido para ser candidato, para estar defendendo essa causa? Já pensou nisso? Ricardo, eu sempre tive um lastro técnico muito forte. E eu nunca quis partir para esse lado, porque isso ia me colocar determinadas amarras, porque minha base é técnica e não ideológica. E acho que eu faço a política da forma com que eu gostaria de fazer, sem essas amarras partidárias. É de ter liberdade de opinar com base naquilo em que eu estudo. E não daquilo que eu acho. É em cima daquilo que eu, de fato, fiz um trabalho, uma pesquisa e vivo daquilo ali. Então, assim, eu vivo de fiz a opção de sempre ter a liberdade de aplaudir ou de apontar pontos negativos, independente de partido. Por entender que a minha formação foi investido dinheiro público muito grande. Eu fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sem gastar R$1. Tudo que foi investido foi pela comunidade, foi a sociedade que bancou meu estudo. Então eu tenho, no mínimo, a obrigação de devolver o que eu aprendi naquilo ali. E a escrita nesses jornais é exatamente o esforço de devolver, de alguma forma, o meu olhar sobre o meio ambiente. É como eu enxergo aquilo ali. Então, se eu me vinculo a algum partido ou entro nisso, eu entendo que eu vou contribuir muito menos do que eu contribuo estando do lado de fora. Que isso me dá uma liberdade muito grande de, independente de partido, eu possa aplaudir ou não. Essa segurança é algo que me fortalece bastante nesse sentido e eu pretendo continuar assim. Muito bom. Eu criei, né? Eu fui autor de um projeto de lei que criou no meu município um centro de educação socioambiental. Simples, um projeto de lei simples. O custo para o município era só pegar um funcionário da Secretaria de Saúde para vincular e fazer a interligação entre as escolas e começar as ações. E eu, estando político, eu tive muita dificuldade de colocar em prática. Porque uma coisa, gente, é que você fazer... Todo mundo faz leis maravilhosas, mas outra coisa é você colocar ela em prática, fazer acontecer. Uhum. E a gente tem muita dificuldade. Depois que eu saí da política, eu estou achando mais facilidade, porque aí eu não tenho aquela barreira de você chegar num lugar para estar trabalhando nesses projetos. Assim, então, nesse ponto de vista seu, eu entendi muito bem. Você tem uma liberdade com todo mundo. Sim. E você faz essa união, né? E talvez se você fosse para um viés... Porque, assim, você tem um perfil de deputado federal, de senador da República. Se entrasse naquele congresso lá, eu acho que você faria muito pelo nosso país, viu? Na questão ambiental. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Eu agradeço muito, Ricardo, mas assim... Tem meu voto. Não. Você tem, eu não falo isso para todo mundo que vem aqui não, viu? Tem meu voto. Olha, Ricardo, abordar a temática ambiental e tudo que ela ainda tem como desafio não é pauta para um programa só. Não, isso são muitos. E uma oportunidade dessa, onde a gente está falando aí para um público muito seleto, que é quem define o nosso cotidiano, porque as políticas públicas elas começam lá na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. Né? E a gente tem aí desafios ainda colocados de fortalecimento institucional, de valoração
da relação ambiental com o cidadão, do nosso cotidiano, que são coisas muito prementes. Uma das coisas que a gente vem tocando, aproveitando aí a sombra da virada ambiental, por exemplo, é o fortalecimento da gestão pública municipal na área de meio ambiente. Lá pelos idos, salvo engano, de 2008, 2009, eu, enquanto superintendente do IBAMA, eu tive a oportunidade de coordenar um fórum aqui no estado de Goiás, que era a Sociedade Ambientalista Brasileira no Cerrado. E naquele ano nós colocamos como desafio desenvolver políticas públicas que fortalecessem a gestão municipal. Muito se fala aqui no Brasil em municipalismo, pouco se faz. E uma das políticas que a gente tem ela em mente, a gente ainda quer viabilizar isto, na época eu tive a oportunidade, dentro deste evento que eu coordenei, de contratar os serviços do então consultor Emiliano Godoy, e que ele nos presenteou com 2 legislações muito importantes. Uma delas está em vigor, que é o ICMS ecológico. É esta pessoa que elaborou, né? Eu acompanhei em alguns pitacos, ajudei a mudar algumas vírgulas no texto que ele apresentou, e nós submetemos isso ao então governador Cidinho. Foi naquela época que foi aprovado o ICMS ecológico. E hoje a gente vê a importância do ICMS ecológico para os municípios, para a Secretaria de Meio Ambiente. É uma política que está estabelecida. Eu mesmo, enquanto superintendente do IBAMA, depois de aprovada a lei, eu participei junto com o coíndice da redistribuição dos 5% que era tirado dali. Eu lembro muito bem, na época era eu, o então prefeito de Alto Paraíso, Edivaldo, que acabou sendo vítima de um assassinato. O irmão brutal. dele é o prefeito hoje. O irmão dele é o prefeito. O irmão dele é o prefeito. Abraços hoje a ele. O Edivaldo, ele foi muito importante nesse processo. Primeiro ele, depois um outro prefeito de um outro município, que eu não lembro muito bem quem, e que nós estabelecemos e subsidiamos o governo na distribuição dos 5%. Mas isso foi a partir da legislação que foi elaborada pelo professor Emiliano. Mas o município não recebe os 5% assim, não. Só eu quero e recebe. O que precisa? É isso que eu achei bom. O que precisa, professor? Tem os critérios lá colocados, mas eu gostaria aqui de fortalecer também a outra política pública que foi desenhada e que não foi implementada. Qual? Que é a redistribuição da taxa de controle e fiscalização ambiental do estado de Goiás, conhecida como TEFAGO. Ela é uma taxa, não é um imposto, é uma taxa. Ela foi criada com a premissa de uma redistribuição do Estado com os municípios. Hoje, essa taxa, um exemplo bem rápido, um posto de combustível, ele vai pagar aí ao longo do ano, vamos pegar um exemplo raso, um posto mediano, ele paga ao longo do ano R$8 mil, R$10 mil dessa taxa. É uma taxa que ajuda o governo a fazer a fiscalização preventiva para evitar um dano ambiental. Então, todo empreendimento potencialmente poluidor, ele é obrigado a recolher essa taxa. Dessa taxa, de cada R$10 mil, R$4 mil vai para o governo federal, para o Ministério do Meio Ambiente, R$6 mil fica com o Estado. Aqui, no caso, fica com o Estado de Goiás, que fica com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Qual é a nossa proposta? Que circula por aí desde 2009, quando o professor Emiliano elaborou essas 2 minutas de leis para nós, junto com as exposições de motivo, tudo devidamente mastigado, pronto para ser aprovado. Que esse 60% do Estado seja redistribuído com os municípios, que também têm a missão de fiscalizar e licenciar. Eles já fazem essa parte. Eles só não são remunerados para fazer o que estão fazendo. Então, esta é uma proposta de lei em que o vereador ele tem que se aproximar mais desses temas. A gente vai colocar todas essas pautas que estão falando aqui no site, tá? No nosso Instagram também, então, não só do Política e Missão, como também da União dos Vereadores do Brasil, Subseção Goiás, porque é importante falar sobre essas leis. E parabéns, professor Emiliano, mais uma vez, aí, um dos autores da lei, né, do ICMS ecológico. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, essas ações só são possíveis se o campo for fértil. Então, assim, o mérito aqui tem que ser dado ao Ari, que no sentido de ter proporcionado um ambiente em que fosse possível implementar
o ICMS ecológico, assim, elaborar essas duas propostas, no caso do ICMS ecológico ser implementado e ser uma realidade hoje, e no outro caso da taxa de fiscalização ambiental, está pronta, infelizmente não foi efetivada, o que seria um fato de alavancar em termos financeiros a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de uma forma muito grande. E lembrando que a gente fala taxa de fiscalização ambiental TEFAGO, por conta o GO final é Estado de Goiás, mas é aplicável a qualquer estado do Brasil, porque todos os municípios poderiam, inclusive, pegar essa legislação proposta aqui e implantar em seu estado. Ou seja, isso é passível de ser implantado nos 5.000 e tantos municípios que existem no Brasil, em que parte do recurso que vai para o Estado, em relação à taxa de fiscalização, caísse no Fundo Municipal do Meio Ambiente. E, com isso, efetivar a política ambiental municipal. E, em relação ao ICMS ecológico, a grande questão hoje são os critérios que habilitam o município a se candidatar a receber esse repasse de ICMS ecológico. E, basicamente, o que se tem é que são municípios que desenvolvem ações ambientais, em especial referentes à criação e manutenção de unidades de conservação, têm direito a um repasse dessa verba para a manutenção dessas áreas. Mas aí eu quero fazer um parênteses e chamar a atenção aí dos vereadores, prefeitos, na seguinte coisa. Teve um cenário também possível dentro do ICMS ecológico, e nós somos brasileiros, e brasileiro é craque em dar jeitinho, de criar também o que a gente chama de paper park, em inglês, parque de papel. Então não adianta o município criar um parque só para receber repasse de ICMS ecológico, um parque fictício, um fake park. Ele realmente tem que estar interessado em políticas públicas ambientais, e entender que a gestão do prefeito, dos vereadores, passa, o município continua. Então é fundamental que realmente a gente saiba usar com responsabilidade esse recurso que vem para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, advindo do ICMS ecológico. E que a gente consiga ter esse mesmo sucesso que o Ari sempre aponta em relação à taxa de fiscalização ambiental, que é até meio que inexplicável, na minha opinião, como que isso não foi ainda abraçado pelos secretários municipais de meio ambiente de todo o Brasil. Com certeza, né? É um assunto que tem que... Aí a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Acho que é uma pauta que a gente pode trabalhar, uma pauta, um podcast só sobre esse assunto, porque é muito importante como que está sendo usado esse recurso. Né? Ari, o nosso programa chama Política e Missão. Nós buscamos, né, mostrar o outro lado da política, pessoas boas, ativistas. Qual é a sua missão aqui na Terra? Pergunta difícil, mas eu tenho chegado à conclusão, sabe, olhando para o meu umbigo, analisando pela minha fraqueza humana, eu quero fazer falta. E como que eu vou fazer falta? Contribuindo o máximo possível com o desenvolvimento de ações que contribuam para a qualidade de vida do próximo. Pode parecer uma coisa pedante, pode parecer uma coisa messiânica, mas a partir do momento que o indivíduo faz o pequeno papel que lhe cabe enquanto cidadão, a ausência dele será sentida pelos próximos. Talvez, se a gente conseguir isso, neste momento tão passageiro que a gente tem pela vida, tenha valido a pena. Muito bom. Professor Emiliano, qual é a sua missão? Eu já sei mais do que tudo qual é a sua missão, hein, professor? Eu quero ouvir do senhor aí. Qual é a sua missão? É uma pergunta difícil mesmo, mas assim, contar uma historinha também rápida. Eu quando me formei, numa base muito técnica, né, estudando bastante e tal, eu pensava assim, o meu desafio vai ser resolver a questão ambiental do planeta. Quero resolver o problema ambiental do planeta, tá bom. E trabalhando no órgão ambiental do Estado de São Paulo. Passou aí uns 6, 7 meses, eu falei assim, não, acho que eu vou reduzir isso assim para a América do Sul, porque fica mais adequado, né? Vou reduzir um pouco. Passou mais uns 6 meses, eu falei, não, vou tratar só do Brasil mesmo, que vai ficar algo mais adequado e tal. Dali a pouco reduzi para o estado de São Paulo, aí dali a pouco aí vim para Goiás, passei para o estado de Goiás. Hoje, se eu resolver o desafio ambiental meu como cidadão, eu estou felicíssimo.
Porque quando você resolve o problema ambiental seu, você passa a ser exemplo. E um dos maiores desafios que a gente tem, e acredito que seja a maior missão nossa, é ser um bom exemplo. Que com isso você está semeando por onde passa. E ser um bom exemplo de qualquer coisa. De pai, de filho, de marido, de cidadão. Ser um bom exemplo por onde você estiver. Eu acho que isso tem que ser, de fato, a nossa missão e o nosso maior desafio. Aonde a gente for. Que a gente seja um bom profissional, que a gente seja um bom cidadão e saber dos seus direitos, mas principalmente também das suas obrigações. Porque a gente fala muito dos nossos direitos, mas esquece muito das nossas obrigações enquanto cidadão. Então, acho que o maior desafio, a maior missão é ser um bom exemplo. Essa que eu hoje tenho que te colocar. E o senhor é um bom exemplo. Eu estou aqui para testar isso aí. Chegamos finalmente, a gente tem matéria, a gente tem assunto para falar em vários podcasts, horas e horas. Ari, eu queria te agradecer pela presença, agradecer por você, né, ter participado dessa gravação com a gente, te parabenizar. Eu te conheço há pouco tempo, mas já ouvi falar muito bem de você pela sua luta no IBAMA, não só de Goiás, mas do Brasil, pela nossa educação, todo o trabalho que você faz. Então, assim, eu quero te parabenizar, te agradecer. Pessoas como você que o nosso país precisa. Então, assim, quando você fala da sua missão, acho que você está cumprindo sua missão muito bem. Se você está sentado nessa mesa aqui é porque você faz algo diferente para a sociedade, algo em prol, né, do nosso povo. Muito obrigado mesmo e continue assim. Que a gente possa nos ver várias vezes e comer um peixe, uma peixada, que você é pescador, você deve saber fazer um peixe muito bom, né? Quase. Ricardo, eu que agradeço a oportunidade, né? Desejo sucesso aí ao programa. E a missão sua está sendo bem cumprida. Parabéns, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. E o desafio é este, um pouco a cada dia para a gente fazer algo maior. Muito bom. Professor Emiliano, eu quero te agradecer, esse professor, doutor, eu tinha que estar chamando ele de doutor também, mas eu tenho a opção de chamar de professor. Eu quero te agradecer, né, pela presença, eu te liguei. A primeira vez que eu te liguei, você estava viajando, você estava para onde? Para outro país. Eu participo de projetos também fora, né? E aí eu viajo. Eu achei um país que ninguém viaja quase, e ele estava lá nesse país. Eu esqueci o eu esqueci o nome. Tem uns projetos na África também. Na África, né? Então, assim, eu quero te agradecer por ter tirado seu tempo, que é tão corrido, tão precioso, para estar aqui hoje falando com a gente sobre esse assunto. Te parabenizar pelo trabalho que o senhor faz frente à Universidade Federal, ao nosso estado, ao nosso país, agora à América do Sul. Você que sonhou em salvar o planeta e reduziu para o estado, para você, mas você talvez vai conseguir isso. Já chegou né? Já estamos chegando na América do Sul. Dizer que você é um exemplo, né, para a gente. Cada encontro que a gente tem, eu aprendo muito. Eu tenho uma consideração, uma admiração assim fantástica. Pessoal, vocês não têm noção quanto o professor Emiliano tem conhecimento. E assim, hoje vocês tiveram um pouco mais sentando, eu tive aula com ele lá na UFG, né? A gente várias reuniões e cada um era um aprendizado, era uma coisa nova que eu aprendia. E o senhor somou muito com a minha formação política também, com os projetos que eu desenvolvi. Então eu acredito que o senhor está no caminho certo, cumprindo sua missão muito melhor, não só de você, mas cuidando do povo e trabalhando por uma sociedade mais justa e fraterna. Nosso objetivo é esse, é trabalhar por uma sociedade igualitária, né? Então, muito obrigado pela sua presença, que tenha muita saúde, muita paz, Deus, para continuar trilhar esse caminho. Muito obrigado, Ricardo. Você ficou emocionado aí com as palavras, assim, muito obrigado mesmo, mas sempre lembro uma coisa, a gente, enquanto indivíduo, não é isolado. Então, eu sempre penso assim, a gente é uma junção das pessoas que convivem com a gente. E aqui eu quero falar do privilégio de estar com a Ari há tantos anos. Então, assim, você é uma composição de todo mundo que passa por você. Você vai agregando coisas, né, de pessoas. Então, assim, de você, o tanto que eu recebo de coisas boas, ou seja, a parte boa que você traz para mim, toda a história que o Ari, como amigo, como parte ambiental,
trouxe para mim. E eu tive um privilégio muito grande, Deus me deu esse presente, que foi colocar pessoas maravilhosas ao longo da minha vida. E em relação à questão ambiental, foi ter vivido o momento em que a área ambiental foi se fortalecendo. Eu tive a oportunidade de começar na ECO 92 como Conferência Mundial de Meio Ambiente, participando da ECO 92. Então eu tive o privilégio de pegar toda essa fase de pessoas que iniciaram essa questão ambiental no Brasil de maneira muito forte e está hoje tratando com alunos de 20 e poucos anos a questão ambiental. Então, assim, na verdade, eu falo que eu parei de trabalhar há muitos anos, porque eu não tenho nenhum conceito do trabalho, porque é tão gratificante o que eu faço que isso não pode ser trabalho. Isso é um privilégio muito grande. Eu até brinco com um amigo em comum, o Dr. Arlen, que eu falo assim, mas eles vão me pagar para isso. Eles vão me pagar, não é possível que estão me pagando para isso, eu faria isso assim, de graça em qualquer lugar. Então, assim, é um privilégio, agradeço muito e te parabenizo, Ricardo, pela qualidade da sua produção, as pessoas que estão aqui trabalhando, que dão suporte a essa produção. Tudo isso só é adequado, só é bom se chegar à comunidade. Então não adiantaria nada a gente ter alguma informação se a gente não tivesse pessoas e veículos como os seus para que isso chegasse à comunidade. Então, parabéns, vida longa ao seu programa, às suas atividades, às suas ações e a todos que dão suporte a esse programa. Muito obrigado. Muito bom. Nós agradecemos. Você que está nos assistindo, aprendeu um pouco sobre o meio ambiente, sobre ecologia, sobre a sustentabilidade. Vamos fazer alguma coisa para melhorar o nosso estado de Goiás, para melhorar o nosso Brasil, para melhorar o nosso planeta. Curta nossas redes sociais, compartilha, comenta, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Venha com a gente, Política e Missão. Nosso objetivo é levar melhorias, qualidade de vida para as pessoas. Estamos aqui para defender os assuntos, os interesses do povo. Obrigado pela atenção, obrigado pela audiência. Todos vocês, um abraço. Tudo de bom para você que nos assistiu até agora.